Vamos conversar sobre um assunto que você até ouve falar na imprensa, mas a maioria não dá atenção e que infelizmente ou felizmente preocupa aí os especialistas da área. O assunto qual é? Suicídio. Talvez você diga, mas que assunto estranho. O que leva uma pessoa a se matar? Dar cabo da própria vida. De acordo aí com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios estão atrelados a transtornos mentais como depressão e também bipolaridade. 90% das pessoas que se matam estão na busca desesperada por uma saída para o sofrimento psíquico que essas doenças causam. Mas será que tem mais alguma coisa além dessas? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o capelão Edilson dos Reis, capitão do Corpo de Bombeiros, palestrante sobre o assunto, integrante do grupo de pesquisa em bioética do Núcleo do Hospital Universitário e coordenador do primeiro curso no Brasil de prevenção de suicídio. Bom dia, Reis. Essa questão parece que é mais preocupante do que se imagina, né? Infelizmente, o número de suicídios e tentativas vem aumentando. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carmen. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, Marcos, é um tema que está cheio de tabus, mitos e informações descontraídas, que não procede. O suicídio, ele pode sim ser... Você pode prevenir o suicídio quando você está apto a ouvir e principalmente a falar. Infelizmente, Mato Grosso do Sul é o 4º estado do Brasil no ranking nacional de suicídio. Campo Grande é a 5ª capital do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Então nós temos que falar sobre isso e principalmente divulgarmos ações onde você pode recorrer à ajuda especializada para esse tipo de tratamento, esse tipo de angústia que passa a sociedade hoje. Existe entre os jornalistas, né, uma cultura de que não se deve divulgar casos de suicídio. Muito recentemente é que a imprensa está abrindo espaço, né, para essas notícias, e na faculdade a gente aprende sobre isso e no dia a dia das redações também. É um cuidado, um critério muito grande. Na sua opinião, que lida diretamente com isso, a divulgação, a divulgação de casos de suicídio, no fato de noticiarmos casos de suicídio, pode impactar no aumento de tentativas de suicídio, no aumento de pessoas que se suicidam? Não, esse é outro mito que tem que ser quebrado. A imprensa brasileira ainda existe o mito do efeito Vetter, que é uma novela que foi escrita, um livro, em 1700 na Alemanha. E o Brasil ainda considera isso como um tabu que não pode ser falado. A imprensa de Mato Grosso do Sul, Marcos, Sérgio, Carmen, é a única do Brasil que fala abertamente suicídio, esse tema do suicídio. A imprensa de Mato Grosso do Sul tem dado uma lição à imprensa nacional de que isso tem que ser abordado de forma ética especializada. Por exemplo, aqui nós vamos falar de um tema polêmico, porém, existem as alternativas. Quem estiver com angústia, procura onde? Aqui nós temos o GAV, Grupo Amor e Vida, que atende pelo telefone 141 gratuitamente. Só que ele funciona até às 11 da noite. Por quê? Por falta de voluntários, não funciona 24 horas. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, que é o antigo CVV, atende pelo telefone 141. Então o CVV não existe mais, é o GAV. É o GAV, Grupo Amor e Vida, aqui em Mato Grosso do Sul, que não funciona 24 horas por ausência de voluntários. Por exemplo, as clínicas e escolas de psicologias dos cursos, eles oferecem tratamento gratuito para as pessoas. Os CAPs, as UPAs, têm pessoas especializadas, tem médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos ali. O que não tem é um número muito grande para essa demanda. Nós temos hoje um público aí, clientes, que chegam a casa de quase 3 mil pessoas na fila de espera para tratamento especializado na área de saúde mental. Não é que o município não oferta, é que não tem profissionais suficientes pela demanda. As igrejas, indiretamente, elas ofertam atendimento espiritualizado, seja ele católico, evangélico ou centros espíritas. Por quê? São pessoas que estão imbuídas à confraternização e principalmente um acolhimento fraterno, a ouvir as pessoas. É isso que precisa. Uma dor não compartilhada dói mais. Nós precisamos falar da nossa dor, falar da nossa angústia para alguém.
Agora, Reis, nós tivemos no município de São Gabriel do Oeste, um suicídio de uma adolescente, não me lembro se de 15 ou 16 anos. 16 anos. E aí descobriu que cerca de 20 adolescentes integravam um grupo denominado aí Suicidas Anônimos. Parece que você esteve na cidade de São Gabriel do Oeste. O que aconteceu naquele momento ali na cidade? O que você conseguiu levantar e qual o trabalho que foi realizado com esses jovens, com esses adolescentes? O que aconteceu é que um rapaz de 19 anos faleceu no domingo e na terça-feira a namorada dele, 16 anos, veio a cometer suicídio. Porém, esta jovem já fazia um tratamento psiquiátrico, já fazia terapia com psicólogo, uso de medicamentos, só que ela não estava fazendo o tratamento, ela tinha parado o tratamento. Então, a causa é depressão. E nós somos chamados pela Secretaria de Educação do município para irmos lá. Como nós coordenamos o curso de prevenção de suicídio aqui da Universidade Federal e somos palestrantes, damos cursos, treinamentos e palestras nesse tipo de intervenção, estivemos lá, demos palestras para 3.200 pessoas do município, principalmente jovens. O que aconteceu? Este grupo ele não existia. Isso é um mito que foi criado lá dentro. O que ocorreu é que uma jovem assistiu a nossa palestra e comentou com a mãe que tinha ouvido que alguém tinha falado, que alguém tinha visto. A mãe dessa jovem comentou com a mãe da outra que alguém falou, que alguém tinha visto, que o fulano falou, que Beltrano falou e que Cicrano tinha feito. E criou-se essa pânico. Criou-se uma histeria ali e chegando aqui em Campo Grande, infelizmente, a nível de Brasil. Isso se espalhou rapidamente. Se espalhou rapidamente pelas redes sociais, pessoas de várias partes do Brasil entrando em contato comigo. A Folha de São Paulo, a UOL, a Veja e o Correio Brasiliense perguntando o que seria isso. E nós estivemos lá, eu estava lá, fiquei 4 dias lá. E isso não passou nada mais que um mito. Alguém falou, não existia esse grupo de WhatsApp, não existia esse grupo de suicidas anônimos. Isso foi um comentário aleatório que alguém comentou. Agora, quando se fala em suicídio, neste ano de 2016, que ainda não encerrou, aqui em Campo Grande, qual o número de suicídios ou tentativa de suicídio? Já existe um levantamento a respeito? Ou se não existe ainda deste ano de 2016, como é que foi 2015 com relação a esses números? Os números eles são subnotificados. Quando um caso de suicídio é registrado, 4 outros não são. Quando um caso de tentativa de suicídio é registrado, 5 outros não são. Então existe a subnotificação. Então vamos lá. No ano de 2015, nós tivemos 825 casos de tentativas de suicídio aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande, 825. 825. Casos, certo. Casos. Então, para vocês verem que o número é muito maior. Então, isso aqui você multiplica hoje por 4? Por 4. Isso dá quase 70 casos por mês. Por mês. Quase 2 por dia. 2 por dia. Mas, comandante, qual é a principal causa do suicídio? Porque é questão financeira, é questão de família. Tem uma causa específica de relacionamento? Tem uma causa específica ou é só estresse mesmo, pessoal? Não existe uma causa específica. Se alguém chegar e falar que a causa do suicídio é isto, isso é um mito, é uma mentira. Não existe um caso específico. Existe o quê? Um conjunto de coisas que levam o indivíduo a agir de forma imatura e leva ao suicídio. Uma delas é a depressão, transtorno bipolar, imaturidade, tá? Age por impulso, desordem mental, desestruturação familiar, infantilidade, angústia existencial, perda, luto, perdão, solidão, abandono. Então, um conjunto de coisas que interagem de forma complexa que levam o indivíduo a cometer o suicídio. Então, não existe uma causa única, existe fatores, um conjunto de coisas que ele vai acumulando ao decorrer da sua vida. Agora fala, mas como? Uma garota de 15, 13 anos? Sim, pelo fato que a angústia hoje do adulto, nós adultos não sabemos resolver as nossas angústias, imagine um adolescente. E esse adolescente hoje é muito imaturo, Sérgio. Infelizmente, hoje nós temos uma geração de adultos infantilizados. O adolescente, hoje, ele troca o ser pelo ter. As questões da aparência é muito grande, a frustração é muito grande. Nós temos hoje jovens, adolescentes muito imaturos que agem pelo impulso, não
ele não pensa nos atos da consequência daquele ato dele. E as redes sociais, e os jovens estão super conectados, né? Todos nós estamos conectados nas redes sociais. O Facebook, por exemplo, é óbvio que ninguém vai para o Facebook colocar uma imagem feia de si mesmo. Vai escolher as melhores fotos, os melhores momentos, e aí cria-se aquela cultura de que a vida dos outros é sempre linda, né? As pessoas estão sempre muito bem e tudo mais. E não é assim, é uma mentira. É uma mentira. E as pessoas acabam acreditando nisso. Acredita pelo fato do vazio existencial. Sempre a grama do outro é melhor que a minha. Isso é uma mentira. As pessoas vivem numa sociedade da aparência, uma sociedade do belo, que na verdade isso não existe. O que nós precisamos falar é abertamente das nossas dores e angústias. Eu volto a falar, uma dor não compartilhada dói mais. Nós precisamos falar da nossa dor, nós precisamos falar da nossa angústia, das nossas frustrações, do nosso fracasso, mas para alguém que possa ouvir e orientar. Não é na rede social, não é com o seu amigo de bar, não é com o seu amigo de colega que você vai falar, mas um especializado, um padre, um pastor, um líder espírita, um professor, um psicólogo, um assistente social, uma pessoa habilitada para te ouvir. Outro dia eu estava lendo um artigo, achei muito interessante, falava de cristãos, né? O cristão pode ter depressão? O cristão pode ser levado ao suicídio? Sim. E aí entra um outro questionamento muito importante, que as pessoas falam, foi falta de Deus. Porque a pessoa estava longe de Deus. E quantos pastores, quantos padres, quantas pessoas diretamente que trabalham com isso, que têm como missão, né, escolheram estar próximos de Deus, também passam por esses problemas, esses transtornos psiquiátricos. Então, é um transtorno mental, psiquiátrico, que a pessoa, independentemente de que religião ela abraça, ou do quão próximo ou distante a gente ache que ela esteja de Deus, ou dessa força espiritual, ela pode passar por isso. Pode, tanto é que eu sou pastor da Igreja Batista. Só nesses 30 dias, 35 dias, 5 padres cometeram suicídio no Brasil. Mais de 10 pastores esse ano cometeram suicídio no Brasil. Esposa de pastores. Líderes espíritas cometem suicídio. Ou seja, o ser humano não está imune a isso. O que ele tem que ter é a habilidade de falar da sua dor. E a religião, volto a dizer, muitas vezes a religião, ao invés de ajudar, aprofunda essa dor pelo fato da condenação espiritual. E ninguém aqui foi chamado para dar o veredito da vida espiritual de ninguém. Muito pelo contrário, nós temos que acolher um olhar fraterno, seja qual for o pecado alheio. Eu nunca julgo o pecado do outro, porque eu não posso julgar alguém que peca diferente de mim. Então nós temos que entender que a questão dos transtornos mentais pode ser um padre, um pastor, um ancião da igreja, um líder religioso. Ninguém está fora disso. Todo mundo é ser humano que passa pelas suas angústias e dores pelo fato que nós somos seres do afeto. Nós precisamos atenuar as nossas dores quando nós falamos da nossa dor. Agora imagine, você faz parte de uma igreja que eles trazem o céu para a terra, revelação, profecia, e você está com dor. Você vai falar para quem ali? Vamos falar que você está com demônio, Satanás, está em pecado oculto, maldição hereditária, e tudo isso aí não existe. Só aprofunda a dor e a solidão, onde o indivíduo vai sofrer solitariamente. Nós precisamos falar da nossa dor. Eu acho que a igreja ela precisa ser mais pronto-socorro para acolher e cuidar do que menos tribunal para condenar. Eu acho que é isso que tem que ser. A igreja tem a função, sim, social de acolher, mas jamais condenar ninguém. Quem condena é o pecador. O senhor falou aí num conjunto, né, do conjunto de fatores que levam ao suicídio. Nesse conjunto de fatores, qual é o peso, por exemplo, da alienação mental? É total. Pelo fato que a alienação mental, na minha concepção de ver, é o seguinte: negar a dor, negar o sofrimento. A depressão é uma doença da negação. O indivíduo tem a depressão, e a depressão é um conjunto de coisas. A depressão é severa, moderada, crônica, tá? É um conjunto de coisas que o indivíduo nega a sua patologia, a sua dor, a sua doença. Mas eu estou bem, transtorno bipolar é um desse, mas eu estou bem, o alcoolismo é um desse, eu estou bem. E o mais interessante,
a gente não entende que o alcoolismo é uma patologia mental, é um alienado mental que nega a sua doença. Aquela pessoa que bebe socialmente, ele mente para ele. Isso é um alcoólatra, é um doente mental, que a maioria das pessoas que cometem suicídio, o alcoólatra está alcoolizado. O alienado, ele nega a sua doença, ele nega a sua patologia. Ele acha que ele está bom, mas na verdade ele precisa de tratamento adequado. Só um minuto, Sérgio. É que eu recebo aqui um WhatsApp. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos do Tribuna Livre. Eu estou em estado depressivo, não é fácil. Tomo alguns remédios, faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mas já tive vontade de ir lá no Pontilhão, perto do shopping, me jogar. Não é fácil, é uma fase muito triste na vida da gente, mas Deus está agindo por mim, né? E aí ele pede, claro, para não falar o nome, com certeza não vamos falar, mas é uma pessoa que está passando por dificuldades neste momento, que está nos ouvindo através do Tribuna Livre da FM Capital. O que falar para uma pessoa dessa, uma pessoa que está nessa situação? Porque, óbvio, a gente quer socorrer, mas a gente não tem o preparo, óbvio que nós vamos colocar os nossos sentimentos, a experiência particular de cada um. O que não falar e o que falar para uma pessoa que está passando por esse período? Bom, em primeiro lugar, uma pessoa que está sofrendo, o que ela quer? Ela quer alguém para ouvir, alguém para confiar e alguém que se importe com ela. Começa por aí. Ouvir, não falar. Nós precisamos ouvir. As pessoas que estão sofrendo, o que elas não querem? Serem condenadas, serem interrompidas e abandonadas. Porque o julgamento é terrível. O abandono é pior ainda. Então, as pessoas que estão sofrendo, elas querem ser ouvidas. Que alguém que se importe com elas. Isso é fundamental, você ligar a sua presença terapêutica. A sua presença do lado, mas sem condenar. E perguntar o que está acontecendo. Nós estamos quebrando muito mitos hoje. Né? Uma das coisas é falar direto. O que está acontecendo? Você está pensando em se matar? Vai direto. Porque a pessoa precisa falar da sua dor. Precisa se aliviar. Então. Precisa se aliviar. É terapêutico quando você fala da sua dor. Então nós precisamos falar. Chegar e perguntar direto. Não tem rodeio, não. Por quê? Porque a angústia é tão grande que na solidão, no abandono, o que ele pensa? De aliviar. Porque ele se sente só e abandonado. Mas quando ele tem alguém para ele conversar e falar, essa pessoa ele vai procurar. O senhor está dando, por exemplo, na universidade, um curso exatamente para orientação nessa questão do suicídio. E qual é a clientela que participa desse curso? As pessoas que se sentem nesse estado de depressão, as pessoas procuram, elas são levadas, como é que é o critério de seleção dessa clientela? É interessante a sua pergunta, Sérgio, pelo fato que é o seguinte, ano passado nós tivemos a primeira turma de prevenção de suicídio do Brasil, vergonhosamente. Por que vergonhosamente? É o primeiro curso de prevenção de suicídio do Brasil. Nós temos 50 vagas. O curso seria na Faculdade de Medicina, coordenado pelo Hospital Universitário, onde eu sou o coordenador do curso. Nós tivemos 50 vagas e as pessoas mandavam um mini currículo. Nós tivemos 1.400 inscritos para 50 vagas. Nossa, impressionante. Quer dizer, 1.400 inscritos para 50 vagas. Disputando 50 vagas no primeiro curso do Brasil de prevenção ao suicídio. Quer dizer, isso dá uma amostra do quanto a gente tem que correr atrás de solucionar essa questão. Impressionante. E o público? Médicos, assistentes sociais, psicólogos, padres, pastores, acadêmicos de medicina, acadêmicos de enfermagem, acadêmicos de serviço social, a comunidade em geral. As pessoas querem saber. Como era o primeiro, nós tivemos um critério de alocar, principalmente as pessoas que trabalham diretamente nessa área de saúde mental aqui em Campo Grande. E a demanda foi tão grande que vieram pessoas de várias partes do estado fazer o curso. Então nós o curso não é dado necessariamente às pessoas que... Aos pacientes. Aos pacientes. É dado mais às pessoas que trabalham com os pacientes. Que serão multiplicadores. Principalmente profissionais da área de saúde. Só para ter uma ideia, esse ano nós tivemos 50 vagas novamente. O Exército, o CMO, solicitou 5 vagas dos profissionais deles, entre assistente social, psicólogos e médicos. O CMO. A Polícia Rodoviária Federal, tá? A Prefeitura de Aquidauana, a Prefeitura de Campo Grande solicitou vagas, porque o critério, eles solicitaram a vaga. Pelo amor de Deus, dê uma vaga para nós capacitarmos nosso pessoal. De quanto tempo? Ele vai de março a dezembro. Ontem... Então só dá um curso mesmo por ano. É um curso por ano.
Assim, O que é abordado nesse curso? Esse curso é abordado principalmente desmistificar esse mito do suicídio, quebrar os paradigmas, as formas de negociação com vítimas, que as pessoas que querem se matar, porque existe uma técnica, existe uma doutrina de negociação que é dado pelo BOP, né? O BOP aqui em Campo Grande, nós temos os negociadores do BOP, lá no Bombeiro, a área da saúde mental, a questão da saúde mental e espiritualidade, quebrando esse paradigma de que a religião condena. A Bíblia não condena nenhum suicídio. Quem condena são as pessoas que estão dentro da igreja. Então são vários conjuntos de situações. Internet e suicídio, né? A questão do suicídio nas populações indígenas, que é muito grande. Para quem vocês não sabem, vou dar uma notícia aqui em primeira mão para vocês. Primeiro, nós estamos dando um curso de prevenção do suicídio à populações indígenas Guarani Kaiowá, na região do Cone Sul, que tinha a maior taxa de suicídio por índios do mundo. Aqui os Guarani Kaiowá. Qual é a causa do suicídio indígena? É a mesma dos outros? Eu vou falar uma coisa aqui, seu Sérgio. Não índios. Eu vou falar uma coisa aqui que pode colocar uma corda no meu pescoço e pessoas vão querer me processar. Sabe o que é a causa da morte, do suicídio indígena? Eu vou falar aqui. Não tenho vergonha nem medo de falar. É a ausência do Estado, é miserabilidade, é a ausência do governo estadual, federal e municipal ali. É a ausência, é miséria, é um confinamento, é um gueto. A gente estava falando de escravidão. É um campo de concentração. É uma escravidão. Nem escravidão, Cestari, Carme, é um campo de concentração. A gente que está lá, eu estou lá há 3 anos, diretamente, dando curso para eles. E ano passado nós tivemos 17 casos de suicídio. Esse ano só 4. Quer dizer, o curso já está tendo efeito pelo fato da prevenção. Pelo fato que eu fiquei sensibilizado quando uma psicóloga que trabalha dentro lá com os Guarani Kaiowá me mostrou uma foto de uma criança de 7 anos de idade que cometeu suicídio. Aquilo me sensibilizou, levei o projeto lá para a Universidade Federal, a reitora, a professora Célia, o professor Cláudio, diretores do hospital, autorizaram nós fazermos esse curso dentro lá, com apoio da CESAI, da Coordenação de Saúde Mental Indígena, a pessoa da psicóloga Fabiani aqui, que nos deu total apoio, a FUNAI. Hoje nós estamos dentro da Reserva Guarani Kaiowá dando um curso inédito, tanto é que a imprensa internacional está interessado e nós tivemos lá agora em novembro, ficamos 4 dias lá, tinha jornalista do Canadá, tinha imprensa internacional interessada nesse assunto e a imprensa de Mato Grosso. A gente aqui não sabia. Não é que não sabia. As pessoas não se interessam pela causa indígena. São invisíveis. Eles são povos indígenas. Enquanto a imprensa internacional, querendo saber qual é o método que nós estamos usando para levar para o Canadá, para os outros países que tem índio ainda. O Canadá hoje temos alta taxa de suicídio indígena no Canadá. E eles vieram saber o que vocês estão fazendo para diminuir essa taxa. A imprensa internacional, enquanto a imprensa local aqui de Campo Grande, infelizmente, não dão voz ao índio. E nós estamos conversando com Edilson dos Reis, capitão do Corpo de Bombeiros, palestrante sobre o assunto, integrante do grupo de pesquisa em bioética do Núcleo do Hospital Universitário e coordenador do primeiro curso no Brasil de prevenção de suicídio. E olha, o suicídio ele se tornou uma epidemia de proporções globais, mata mais de 800 mil pessoas por ano e 75 dos casos são registrados em países emergentes e pobres, ou seja, um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Agora, Reis, nós falamos de doenças graves, por exemplo, situação financeira, desilusão amorosa, também leva a pessoa ao suicídio? Não leva a isso não, é outro mito. Desilusão amorosa não leva ninguém ao suicídio. O que leva é um conjunto de fatores de imaturidade desse indivíduo. Inaceitação, né? A falta de aceitação de si mesmo. A falta de aceitação de si mesmo, tá? Quando a gente fala, o que eu estou dizendo, é um conjunto de coisas que levam o indivíduo a isso aí. Nós estamos aqui quebrando mitos, tabus que muitas vezes as pessoas rotulam como uma verdade absoluta que não pode ser questionada. Médicos, por exemplo, saiu uma pesquisa anteontem, uma divulgação de que médicos cometem 5 vezes mais suicídio do que outras categorias profissionais, enfim, outro tipo de pessoas, né, de formação. O senhor tem algum dado sobre isso? Nós temos, só para vocês terem uma ideia, o Pernambuco tivemos uma epidemia de suicídio de médicos. Estado de Pernambuco. Ou seja, um médico cometia suicídio por mês em Pernambuco.
Aqui em Campo Grande, a Unimed, preocupada com isso, nós fizemos um trabalho junto com os médicos colaboradores da Unimed. O Conselho Regional de Medicina aqui em Campo Grande, tá, de Mato Grosso do Sul, já fez vários eventos focando no médico. Lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal, existe um grupo de apoio, psicólogos, ali focando esses acadêmicos, que vêm jovens de várias partes do Brasil, aqui, para Campo Grande, estudar medicina na Universidade Federal. Estivemos na Universidade Estadual aqui, dando palestras, sensibilizando esse tema. Então, infelizmente, o médico, pelo fato do estresse, e mais interessante, o médico ele não tem plano de cargos e carreiras na medicina. Ele não tem um plano de cargos e carreira. É uma profissão que tem dupla, tripla, quatro, trabalha o dia inteiro. Tá? Não tem uma remuneração suficiente e, principalmente, algo interessante, a frustração profissional, a angústia. Por quê? Instalar um posto de saúde, um hospital e colocar o médico lá, mas para isso você precisa ter uma equipe multidisciplinar, o farmacêutico, o especialista, o técnico em raio-x, equipamentos laboratoriais para ter um diagnóstico preciso. Não é somente uma sala com uma cadeira e um médico. Ele saiu da faculdade achando que fosse salvar vidas e aí ele acaba vendo. E além disso, o contrário disso. O contrário disso, pelo fato que para você salvar vidas, você precisa ter um conjunto de coisas. E não tem isso aí. É a frustração da profissão e do descaso dos agentes que deveriam capacitar, equipar e não faz isso. Olha, tem um ouvinte participando conosco. O trabalho manual, algo que ocupe a mente, fora do habitual, ajuda? E quanto às pessoas que pensam em suicídio, quando o assédio é moral? Na França é evoluído a assistência, mas no Brasil está precário o apoio. E aí quer saber o seguinte, esse trabalho manual, de alguma maneira, ajuda essas pessoas? E para encerrarmos esse nosso bate-papo, Reis, gostaria também que existe, de alguma maneira, como a pessoa, o amigo ou o parente perceber que aquela pessoa está diferente, que precisa de um apoio, que aquilo que naquele momento está acontecendo pode, de repente, levar ao suicídio, porque às vezes a pessoa conversa demais, bate papo, é alegre e de repente começa a mudar em casa, mudar com os amigos, já começa a se fechar, já não conversa muito, já aquela alegria vai desaparecendo. O que nós devemos fazer neste momento? Então são duas perguntas com relação a esse trabalho manual, né? Se ajuda a quem tem esse problema. Né? Sim, a terapia ocupacional é uma ciência hoje aplicada. Existe a terapia ocupacional nos hospitais psiquiátricos, sim. A arte, a cultura, o hobby é benéfico, é terapêutico isso aí. Agora, a questão da mudança de comportamento, vamos lá, mudança de comportamento. O que o indivíduo está falando, não na sua oralidade, mas o que ele está postando nas redes sociais, suas angústias, suas dores. Mudou de comportamento. Uma pessoa que era alegre, conversar, de repente ficou retraída. Deixou de fazer algumas coisas que ele tinha prazer. Sim, é sinal de alerta. Nós temos que observar as pessoas e perguntar diretamente o que está acontecendo. Mas sermos francos e fraternos com essas pessoas. Volto a dizer, a nossa sociedade é uma sociedade egoísta. Estamos preocupados mais com o meu e esquecemos do outro também. E muitas vezes as pessoas estão tão egoístas que hoje numa mesa de um bar você vê 4 pessoas, cada um com seu celular. Não existe hoje a interação física. Certo. Então isso leva o indivíduo a uma solidão. Mas mudança de comportamento, alguma coisa que aconteceu que ele não está sabendo lidar com a situação, tá? Outra coisa preocupante, o abuso de drogas e álcool. Agora, final do ano, nós temos o simbólico e o ritual. Final do ano é um momento propício para as pessoas que estão abandonadas e solitárias sofrerem muito mais. Então não custa nada visitar um amigo, colocar à disposição e, principalmente, mudança de comportamento, sinal de alerta. Olha, eu recebi aqui mais um WhatsApp. Bom dia, cresci ouvindo que quem comete suicídio não há salvação. Em agosto, uma prima cometeu suicídio e a tristeza é muito grande por saber que não haverei na glória. Pode me ajudar a entender? É a Lu que nos manda esse WhatsApp. Eu vou esclarecer para a senhora, como teólogo que eu sou. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe condenação bíblica sobre
a questão do suicídio. Só para ter uma ideia, Sansão cometeu suicídio no Velho Testamento, no livro de Juízes. Sansão cometeu suicídio. Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, existem os heróis da fé, e Sansão está lá como herói da fé. Então, como é que eu vou condenar alguém que cometeu suicídio se ele está com uma dor, um sofrimento psíquico? A angústia é muito grande. Então, eu não posso condenar ninguém. Eu só posso simplesmente apoiar. Então, não existe esse tema de condenação. O que existe são pessoas que estão dentro da igreja católica, evangélica e espírita ensinando de forma errada uma coisa que não é divino. Ninguém condena ninguém. Bom, eu tinha falado da última pergunta, mas recebo aqui do José Moraes, ele que é do gabinete da deputada Mara Caseiro, que eu quero agradecer. Parabéns pela entrevista, muito bom o projeto. Pede para falar sobre policiais militares e civil. Dentro dos policiais militares e também policial civil, existe um número grande de suicídio ou de tentativa de suicídio? Como é que é esse trabalho junto aos policiais? Nós apresentamos através do secretário de Segurança Pública, apresentamos para eles um programa de prevenção de suicídio para os agentes de segurança pública, policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários e corpo de bombeiros. No corpo de bombeiros nós tivemos um trabalho de prevenção de suicídio interno. Certo. Porque nós tivemos alguns casos de suicídio dentro da corporação. Já na Polícia Civil, existe lá existe um grupo lá de psicólogos, assistentes sociais. Na Polícia Militar também tem lá. O que nós apresentamos é um programa de prevenção de suicídio que provavelmente será realizado agora em 2017. Mas o que ocorre, os números são assustadores, pelo fato que o instrumento de trabalho de um policial é arma de fogo. Se ele não tiver um apoio emocional, um reconhecimento da sociedade, o que frustra o policial é a falta de reconhecimento da sociedade do trabalho dele. Isso é frustrante. Tanto é que ele tem orgulho de ser policial, mas a sociedade não vê ele como alguém que é bom. Só vê ele quando precisa. Então o número é assustador. Há uma preocupação da Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do secretário, que nós apresentamos para ele um programa de prevenção de suicídio que provavelmente vai ser materializado agora em 2017, pelo fato que a própria Secretaria de Segurança Pública está preocupado com altos índices de tentativas de suicídio. Sim, por quê? Porque são pessoas, são seres humanos. O governo do estado está preocupado, tanto é que o comandante-geral do Bombeiro solicitou que eu fizesse esse programa, nós fizemos e entregamos pessoalmente ao secretário de Segurança Pública, o deputado Barbosinha, que vai materializar isso em 2017. E mais, vai ser o primeiro programa de prevenção de suicídio voltado para a segurança pública do Brasil. O governo preocupado com isso, através da Secretaria de Segurança Pública. E o índice de suicídio entre radialistas não existe, né? Existe, infelizmente. Nós tivemos um caso em Aquidauana, de suicídio de radialista. O radialista... Não estamos imunes, Sérgio. Não estão imunes, Sérgio. A gente não está imune à depressão, porque a gente se depara com tanta informação terrível e ter que passar isso para frente, e ter que pesquisar, ter que se aprofundar naquele tema, é muito desgastante. É o que a gente tem feito. E também entregamos o reitor da Universidade Federal, o professor Turini, que entrou agora, juntamente com a professora Camila, eles estão interessados, nós vamos fazer um programa de prevenção de suicídio dentro da Universidade Federal para os acadêmicos, né? Que nós temos muita tentativa de suicídio. Então, a sociedade Mato Grosso do Sul está preocupado. Tanto é que este programa agora, que nós vamos apresentar lá com os índios Guarani Kaiowá, nós estamos lá inserindo também o governo do estado, na pessoa da Secretaria de Segurança Pública, no projeto a gente ter bombeiros do amanhã dentro da reserva. Até porque você leva toda uma prevenção, mas o principal, né, a causa principal, o senhor falou, que é a questão da miséria, se não for sanado isso, termina o curso perdendo a própria validade. Mas o governo está interessado, né? Isso que é importante. O governo está interessado. Principalmente, uma das coisas, Sérgio, que nós vamos apresentar é os rezadores. Os rezadores, os antigos pajés,
hoje, eles perderam o seu espaço na comunidade pelo fato que dentro das reservas o que proliferou foram as igrejas evangélicas. Os próprios índios se intitulando pastores, montando as suas igrejas e não permitindo que as pessoas vão tomar vacina, vão no médico, não vão nas escolas. Tem grupos religiosos que estão proibindo as meninas de ir na igreja, na escola. Por quê? Porque eles acreditam que a mulher é só para procriar e cuidar dos filhos. Porque fanatismo, né? Fanatismo religioso. Então nós estamos desconstruindo isso lá dentro também. E também com o apoio hoje da CESAI aqui, e vamos inserir... Que é a Secretaria de Saúde Indígena. A Secretaria de Segurança Indígena, a pessoa da psicóloga Fabiani, que é a coordenadora da saúde mental indígena aqui do Mato Grosso do Sul, que nos tem dado maior apoio. E mais, esse outro projeto que nós vamos fazer agora, é totalmente o apoio do governo. Porque se nós não tivermos do Estado, nós não vamos materializar aquilo ali. Mas temos apoio sim, tem pessoas imbuídas, o próprio secretário de Segurança quer. Nós estamos marcando audiências com o secretário de Cultura para termos o quê? A casa de reza. Na pessoa do Zito, nós vamos fazer a casa de reza, porque eles não têm mais. Manter a cultura. Manter o branco vai na igreja. E o índio vai aonde? Se não tem mais as casas de reza. É aquela história, né? Saber de onde eu vim, sim, saber que eu tenho uma história, saber que eu tenho um lastro, que eu tenho uma família, que eu tenho uma cultura. Eu me identifico no tempo e no espaço, porque a depressão muitas vezes é desencadeada por conta disso, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Eu tenho importância para alguém? Não. De onde que eu vim? Para onde que eu vou? São as perguntas eternas. E principalmente sem perspectiva nenhuma. E se você não se identifica com alguém, com alguma cultura, você está solto. E realmente, aí você procura, é uma dor muito forte. E um dos programas nossos é resgatar essa cultura da tradição religiosa indígena, que se perdeu. Com certeza. Capitão Reis, só recapitulando então, o GAV, que é o Grupo de Apoio à Vida, que é o antigo CVV, atende pelo 141. Gratuitamente, funciona até às 23 horas. E começa a funcionar a partir de que horas? Das 7 horas. A partir das 7 da manhã até às 23 horas, de domingo a domingo? De domingo a domingo. E precisa de voluntários. E precisa de voluntários e muitos voluntários. Como é que as pessoas podem fazer para se voluntariar? Eles têm que ligar no GAV e fazer um curso lá. Tem um curso para você entender a complexidade do tema. Como falar, como atender. Assim. Aí sim você está apto a atender. E mais interessante, aí vem outra preocupação, outro grito de socorro. O GAV só tem praticamente um telefone. Por que um telefone? Porque eles pagam esse telefone 141, não é gratuito. Não é gratuito. Sério isso? O GAV paga aluguel. Eles pagam o telefone 141 e já tentaram a gratuidade através, tipo o 0800. Eles não conseguem, eles pagam aluguel, ou seja, os voluntários pagam para trabalhar. Pelo fato que a gente precisa ver isso aí com mais seriedade. Eu acho que algum órgão do Estado poderia ceder um espaço para funcionar o GAV, que são 4 salas somente. São 4 salas. Eu chamo o GAV como o telefone 141 é o telefone que salva. Mas se não tiver condições do GAV, ligue 193, o telefone do bombeiro. Ligue o telefone 190 da Polícia Militar. Pelo menos alguém vai te atender, vai te ouvir e vai te orientar. Mas antes de qualquer delito, de qualquer pensamento de pôr fim à sua vida, de cometer suicídio, procure ajuda. Ligue 193 Corpo de Bombeiros, 190 Polícia Militar ou o GAV 141, que é gratuito. Ou o gerente do banco, né? Esse não vai poder te atender, não. Esse não vai poder te ajudar, até porque se ele falar que vai, olha, não vou autorizar aquele financiamento que você tanto precisa, vai deixar o cara bem pior. Capitão Reis, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, agradecer o Carlos Nascimento Júnior aqui, não é, porque ele está dizendo o seguinte, que Deus continue abençoando e multiplicando o trabalho do capitão Edilson. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, dizer que o programa Tribuna Livre e a FM Capital é parceiro nesse trabalho e que sempre que precisarem, é só entrar em contato conosco que nós estaremos divulgando e falando um pouquinho mais a respeito de um assunto tão importante, e que a população precisa conhecer um pouco mais. Sim, precisa conhecer mais. Não tenha medo de falar. Suicídio ele é contagioso no silêncio e principalmente
na discriminação disso aí. Mas quando a gente fala disso aí, a gente consegue buscar ajuda. Fale da sua dor, procure ajuda. Isso nós só temos que agradecer aqui em nome do comandante-geral do Bombeiro, Coronel Sli, e no nome da nossa diretora do Hospital Universitário, doutora Andréa, a oportunidade de nós estarmos aqui de falarmos um tema polêmico, mas que é necessário nós falarmos isso. Nosso muito obrigado. Conversamos aí com o capelão Edilson dos Reis, capitão do Corpo de Bombeiros, palestrante sobre o assunto, suicídio, integrante do grupo de pesquisa em bioética do Núcleo do Hospital Universitário e coordenador do primeiro curso no Brasil de prevenção de suicídio.